Então, dando continuidade à nossa aula de materiais de fabricação mecânica, ainda dia 30 de outubro, né? Agora às 19 horas, nós vamos falar agora sobre o procedimento prático da nossa aula prática sobre tratamentos térmicos. Então, próxima sexta-feira, estaremos de forma presencial realizando este procedimento prático. Ele é um procedimento onde vai requerer um pouco de tempo, tá? Não é um processo lento, não é um processo rápido, ele é um processo minucioso e um pouco, digamos assim, lento, mas essa lentidão é justamente devido à nossa minuciosidade para controlar. Então, durante o dia, eu já vou pré-estabelecer os fornos aquecidos, então nós vamos colocar lá o forno já aquecendo um tempo para chegar na temperatura, nós vamos trabalhar numa temperatura média de 900 graus, tá? Para todos os ensaios, vão ser 4 ensaios, vou já explicar a vocês. Dentro desses 4 ensaios, então nós temos lá uma cementação, um revenimento, a normalização e uma têmpera. Todos eles nós vamos trabalhar numa temperatura de 900 graus, que é uma temperatura ali, né? Dentro da zona de recristalização do material. E aí, o que nós vamos trabalhar nesse processo? É justamente a sequência de aquecimento, tempo de exposição e resfriamento do material. Então, fazendo as variações dessas intermitências, dessas etapas, é o que vai levar à alteração da propriedade do nosso material. Legal? Então, como a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeiramente, só recapitulando, né, tratamento térmico é o conjunto de operações de aquecimento e resfriamento, a que estão submetidas os aços, sob condições controladas de temperatura, né, e tempo, alguns deles sobre atmosfera e velocidade de resfriamento, tá, com o objetivo de alterar suas propriedades ou conferir-lhes características determinadas. As propriedades dos aços, né, dependem, em princípio, de sua estrutura. Então, o material base é fundamental, dependendo do tipo de material que você tem inicialmente, é o que você vai conseguir as suas alterações, características, né, alterações das características. Os tratamentos térmicos modificam em maior ou menor escala as estruturas dos aços, resultando em consequências nas alterações mais ou menos pronunciadas ou nas suas propriedades. Cada uma das estruturas obtidas apresenta suas características próprias, que se transferem ao aço conforme a estrutura ou combinação de estruturas e características presentes no aço, a estrutura inicial do material, ok? Quais são os principais objetivos do tratamento térmico? Pessoal, não é um único tratamento térmico que atinge tudo isso. Existem diversos tratamentos térmicos, cada um deles traz tais propriedades. Então, por exemplo, existe lá o que traz a remoção das tensões internas da peça, uma normalização, né? Então a gente vai fazer alívio de tensões. Se nós temos uma peça lá, no qual ela está plana, e eu faço um processo, por exemplo, de estampagem, um forjamento, onde ela vai ter uma geometria, um embutimento, que ela sofre uma grande deformação, vão ter regiões que terão maior concentração do que outras. Então a gente passa lá para um tratamento onde eu vou fazer a remoção das tensões internas das peças, oriundas de um resfriamento desigual, um trabalho mecânico ou outras causas. Aumento ou diminuição da dureza. Então eu posso aumentar a dureza da peça ou diminuir a dureza da peça, mas por que eu quero diminuir a dureza da peça? Se eu preciso usinar ela, por exemplo, é mais interessante eu usinar uma peça mais maleável, mais macia, do que eu usinar uma peça dura, que eu vou requerer maior potência do meu equipamento, maior emprego de energia, maior desgaste das minhas ferramentas, máquina-ferramenta, né? Então eu posso ir lá, diminuir a dureza para fazer o trabalho e depois aumentar a dureza novamente. Aumento da resistência mecânica, tratamento superficial, né? Nós falamos das engrenagens. Aumentar a dureza superficial vai fazer com que ela se desgaste menos quando estiver em contato lá com outro dente, por exemplo. Melhora a ductilidade. Ductilidade é a qualidade ou propriedade do aço, né? Dúctil, ou seja, flexível, elástico, maleável. Então, tornar ele mais moldável ao que você deseja.
melhora a usinabilidade, quando a gente falou aqui, né, diminuição da dureza, melhora a resistência ao desgaste, aumenta a resistência superficial, aumenta a resistência ao desgaste, melhora as propriedades de corte. Então, se eu aumento a dureza, aquele meu material ele tem mais, fica mais duro, eu consigo cortar peças, elementos mais resistentes, né? Melhora a resistência à corrosão, dependendo do tipo de tratamento térmico, eu consigo colocar maior concentração de carbono na superfície, assim evitando a oxidação da nossa peça. Melhora a resistência ao calor, modificação das propriedades elétricas e magnéticas. Então eu posso deixar uma peça amagnética, por exemplo, né? Então, dentro dos processos que nós falamos ali hoje na aula, nós iremos fazer um recozimento pleno, uma normalização, uma têmpera e uma cementação sólida, tá? Então, nós vamos pegar 4 corpos de prova, tá? Esses corpos de prova é um perfil quadrado de seção de meia polegada, ou seja, 12,7 milímetros, e nós vamos cortar ele num cubo. Então, ele tem 12,7 por 12,7, nós vamos cortar no comprimento de 12,7, tá? Então, esse é o nosso material cru, nosso material de origem. Ele é um aço 1010. O aço 1010, ele tem 0,1% de carbono. Nós vamos pegar esse aço e levar ele em 4 condicionantes. São 4 corpos de provas distintos, tá, pessoal? Então, nós vamos montar 4 sisteminhas desse aqui, ó, que a gente prende ele no arame que fica mais fácil para manusear. Então, para a gente fazer lá o nosso primeiro, que é o recozimento pleno, né? O que é o recozimento pleno? É o tratamento térmico, realizado com o fim de alcançar um ou vários objetivos, como remover as tensões aos tratamentos mecânicos a frio ou a quente. Então, se aquela peça foi laminada, ela tem uma concentração de tensão, eu posso aliviar. Diminuir a dureza do material para aumentar a usinabilidade. Alterar a propriedade mecânica, como resistência, ductilidade. Modificar as características eletromagnéticas, né? Ajustar o grão, o tamanho do grão, quando ela passou lá pelo, por exemplo, trefilamento ou laminação, os grãos externos sofreram maior avaria do que os internos. Então tem uma variação de grãos dentro da peça. Eu posso homogeneizar isso. Eliminar os efeitos de quaisquer tratamentos térmicos que tiveram antes do sistema. Ou seja, nós vamos recozer a nossa peça. O recozimento, como ele consiste? Tá, o procedimento. Veja que todos eles vão estar associados ao nosso gráfico, mas o nosso gráfico vai alterar as angulações, principalmente o resfriamento. Então, o procedimento consiste em aquecer no forno a 900 graus, temperatura de recristalização do material. A exposição é de aproximadamente 1 minuto por milímetro de geometria. Então, uma coisa muito interessante. Se eu tenho lá, nós vamos ter uma peça quadrada. Então, temos aqui a nossa pecinha. Nossa pecinha, ela tem um comprimento aqui de 12,7 milímetros. Ou seja, meia polegada, né? Esse comprimento dela, ele vai receber calor em todas as suas faces. Lembrando que ela tem 6 arestas, 6 faces, né? É um cubo. Então vai vir calor de todos os lados aqui, ó. Só um minuto. Calor daqui, calor daqui, calor da tela, de trás da tela, de todos os lados vem calor. Se minha peça tem 12,7, eu tenho que esperar o meu material chegar, o aquecimento aqui no núcleo, ó. Esse pontinho central. Só um minuto aí. Agora que vocês viram a tela, né? Eu tinha visto que estava travado aqui. Só um minuto, pessoal. A tela estava travada. Então, só recapitulando aqui, ó. Os 4 processos que nós vamos fazer: recozimento pleno, normalização, têmpera e cementação, tá? São esses 4 etapas. Nosso corpo de prova é um aço 1010, que ele já tem uma seção quadrada de meia polegada, 12,7 milímetros, e aí nós vamos cortar ele com 12,7 de comprimento para ficar um cubo
de 6 faces iguais, tá? Vamos prender ele nesse arame apenas para facilitar o manuseio do mesmo, tá? Mas está aqui o nosso corpo de prova. Ele inicialmente é um aço 1010, 0,1% de carbono. Vamos fazer o recozimento pleno, como a gente explicou. Então, o recozimento pleno, ele trabalha justamente, todos os tratamentos que nós vamos fazer, eles trabalham justamente a geometria do gráfico. Veja que o nosso gráfico é temperatura-tempo, ok? Então, é justamente o trabalho neste gráfico que leva a nossa condicionante. Então, a nossa peça, ela tem uma geometria quadrada, é um cubo, né? Com um comprimento aí de 12,7 milímetros, né? De face, qualquer uma das arestas. E aí nós vamos inserir calor nela, ou seja, o calor ele vai vir em todas as direções, nós vamos inserir ela dentro do forno. Então o calor ele vem de todos os lados e nós vamos colocar ela em exposição no forno até saber que o núcleo dela aqui, ó, chegou na nossa temperatura. Então a exposição é de aproximadamente 1 minuto por milímetro. Então se ela vai andar 6 aqui, ó, 6,4, 6,4, 6,4, tecnicamente cada lado 6,4 para chegar lá dentro da peça. Então nós vamos deixar aí de 6 a 10 minutos de exposição dentro do nosso material, tá? Tendo essa exposição do recozimento pleno, nós vamos pegar a peça. Não escrevi aqui, ó, falha minha, só um minuto. Eu não acabei não escrevendo. E aí no recozimento pleno, nós vamos deixar ela dentro do forno e apenas desligar o forno. Ou seja, o forno vai resfriar com a peça dentro. Se você olhar, esse resfriamento ele é prolongado, ó. Ele é suavizado aí, essa inclinação, né? Ou seja, é bem longo tempo aí de resfriamento. Vai demorar um tempinho para essa peça resfriar, vai ser a última peça que a gente vai fazer. Então ela vai demorar uns 30 minutos, 40 minutos para chegar na temperatura já para a gente poder manusear ela, tá? Quando for fazer a normalização, é a mesma peça. Esse princípio de aquecimento é igual para todas, tá? A normalização, né, vai refinar a granulação grosseira da peça, do aço fundido principalmente. Frequentemente, com o mesmo objetivo da normalização, é aplicar as peças depois de laminadas ou forjadas. A normalização é ainda usada, né, para o tratamento preliminar à têmpera, ao revenimento, ajustando assim a produzir os grãos mais uniformes dentro da peça. E com isso você tem um melhor condicionamento da sua peça final. Quando a gente olha isso aí tudo, o que acontece? Nós vamos pegar lá e olha como muda aqui o nosso gráfico, né? O procedimento consiste em aquecer o aço na temperatura lá acima da zona crítica, 900 graus, manter ele em exposição 1 minuto por milímetro, em seguida tirar ele do forno e pendurar ele ali próximo à bancada para que ele resfrie na temperatura ambiente. Então nós vamos esperar ali cerca de 20 minutos para ele resfriar ambiente e aí nós temos o nosso corpo de prova pronto. Então esse é o corpo de prova de normalização. Têmpera. A têmpera é um processo de tratamento térmico do aço destinado à obtenção de dureza, né? Uma têmpera feita corretamente possibilita uma vida longa a uma ferramenta que não se desgasta nem se deforma rapidamente. O processo consiste em aquecer o aço num forno com temperatura acima da zona crítica, né? Ou seja, 900 graus. A peça permanece nessa temperatura o tempo necessário para a transformação em austenita. É muito próximo ali do tempo de exposição, tá? O que distingue da forma de tratamento é o seu processo de resfriamento. A peça retirada do forno mergulha em água a uma temperatura de 800, muda, né, de 850, 900 para 20 graus. Trata-se de um resfriamento brusco. Então, se a gente olhar aqui o nosso gráfico agora, ó, olha como é diferente aqui, ó. Aqueceu, manteve tempo aquecida, olha o resfriamento. Extremamente brusco, né? O resfriamento rápido. Tá? Este é o tratamento térmico de dureza. Cementação. Cementação consiste em introduzir maiores quantidades de carbono na superfície do aço com baixo teor de carbono. Por isso que nós usamos um aço 1010.
Por isso, é indicado para os ácidos carbonos ou ácidos ligas que teor de carbono seja inferior a 0,25%, né? A cementação aumenta o teor de carbono em torno de 1%, assegurando a superfície dura e o núcleo macio, tenaz, né? Tipo, com certa maleabilidade. Então, veja, a cementação, nós vamos fazer um processo de adição de material. Como que consiste nisso? O procedimento consiste em aquecer o aço a uma temperatura de 900 graus. Aqui já vai levar um tempo maior, 4 horas. Por isso, lá na hora a gente vai montar o sistema para visualização, mas ele já vai estar pronto antes da gente, vai ser iniciado antes do início da aula. Então, no início da tarde, a gente já coloca ele lá para retirar no horário da nossa aula, ok? Seguindo esse resfriamento brusco, em água similar à têmpera. Então, nós vamos ter lá um potezinho, né? Um cadinho cheio de carvão vegetal. Nós vamos mergulhar a nossa peça nesse carvão. Esse carvão ele não está moído, ele vai estar um pouco mais triturado, tá? Vamos fechar esse nosso sistema. Nós não vamos colocar massa refratária, argila, nem nada não. Só vamos fazer o fechamento. Vamos colocar no forno a 900 graus e permanecer lá por 4 horas. Após retirar este material, a gente tira o potinho do forno. Quando tira a peça, faz o resfriamento brusco, igual na têmpera. Feito este resfriamento, nós vamos ter aí o fim das 4 etapas. Então, só recapitulando. Aqui. Recozimento pleno. Na verdade, nós vamos começar com vai ser os 4 corpos de prova inseridos dentro do forno. São 3, na verdade, né? Porque a cementação vai ser um forno à parte. Então, nós vamos inserir lá um material para têmpera, normalização e recozimento. Vamos pegar o nosso forno lá. Quando chegar 900 graus e um tempo de exposição ali de 6 a 10 minutos, nós vamos pegar a primeira pecinha, mergulhar na água, resfriamento brusco para fazer a nossa têmpera. Vamos pegar uma segunda peça e pendurar ela na bancada para resfriar ao tempo, né? Ao ambiente, vai ser a normalização. E aí vamos desligar o forno com a terceira peça dentro. Vai ser o nosso recozimento. No outro forno, nós vamos pegar o nosso cadinho já com o carvão e a peça imersa no carvão. Vamos tirar do forno, tirar a peça do carvão e resfriar diretamente na água, igual à têmpera. Depois de um tempo, teremos 4 corpos de prova. 4 corpos de provas oriundos da mesma peça. Então, os 4 são o mesmo material de base. E aí nós vamos fazer uma análise para ver como que o tratamento térmico pode alterar as propriedades dos mesmos. Como assim? Nós vamos fazer uma metalografia, um ensaio metalográfico. Só abrindo ele aqui, que eu não tinha aberto. Ensaio metalográfico, tá? O que consiste aí no ensaio metalográfico? Consiste no exame do espectro, né, de uma superfície plana seccionada de uma peça ou uma amostra metálica, devidamente polida, né, e atacada por um agente adequado. Possui no seu intermédio, tem-se uma ideia, né, de conjunto referente à homogeneidade do material, à distribuição da natureza e falhas, impurezas, ao processo de fabricação. Algumas das heterogeneidades mais comuns dos aços são que vazios causados pelo resfriamento, não vai ser o nosso caso. Segregação causada pelas impurezas dos materiais, não é o nosso caso. Isso aqui a gente faria, por exemplo, numa peça fundida, tá? Formação de grãos e tamanhos de vazios, nós vamos ver justamente formação de grãos. Esse vai ser o nosso objetivo. Já que o tratamento térmico, ele trabalha o quê? A alteração dos cristais, dos grãos das peças. Transformação e alteração geométrica. Trincas devido a tensões excessivas e resfriamento. Não é o nosso objetivo. Nosso único objetivo é formação de grãos. Mas o ensaio metalográfico permite tudo isso. Para a técnica da metalografia, primeiro passo consiste em saber qual o fim visado que se deseja obter. Isso aqui, pessoal, logicamente, quando você vai fazer um tratamento térmico numa peça, que você sabe se você quer um aumento de dureza, se eu quero um aumento de elasticidade, se eu quero uma maleabilidade maior da peça, dependendo da que eu quero, eu vou submeter ele a um processo de tratamento térmico específico. Posteriormente, a gente pega uma amostra da peça
e faz um ensaio metalográfico. O ensaio metalográfico é um ensaio destrutivo, porque eu uso uma parte da peça, ataco ela e provavelmente muitas vezes ela não tem como ser reutilizada, ok? A técnica do preparo do corpo de prova abrange as seguintes etapas. Primeiramente, escolha e localização a ser estudada. Então, eu tenho que, por exemplo, se eu quero ver lá uma cimentação que trabalha no endurecimento superficial, eu tenho que fazer uma seção perpendicular à face. Se eu quero ver lá uma normalização, eu posso ver em qualquer região da peça. Se eu quero ver uma têmpera, eu também quero comparar a parte externa com a parte interna, para ver aonde ela ficou mais dura. Então, assim a gente vai observar a peça. Um corte transversal permitirá verificar a natureza do material, se ele é um aço, se é um ferro fundido, né, se é laminado, seção homogênea ou não, forma e intensidade de segregação, posição, forma e dimensões das bolhas ou grãos, né, a existência de restos em vazio, não é o nosso objetivo, mas dá, e profundidade da têmpera. Então a gente vai ver a profundidade da cimentação, profundidade da têmpera, homogeneização da normalização e o recozimento pleno, tá? Lembrando que o material original vai estar lá como referência para nós. Um corte longitudinal será feito, né, para verificar isso. Então nós temos uma serra lá específica para esse tipo de corte. É uma serra de um disco abrasivo que corta ela de forma contínua e rápida, para que não tenha tanta troca de calor de atrito ali durante a região de corte, ela é refrigerada e tudo, né? É uma peça é fundida, forjada ou laminada, a peça ser estampada ou torneada, soldas e barras, extensões de tratamentos térmicos ou superfícies. Então a gente vai cortar a nossa peça ao meio, tá? Por meio de uma serra. Após o corte da serra, ela passará por um embutimento. O embutimento nada mais é do que a formação deste elemento externo. Nós usamos baquelite, pode ser um certo resina própria, nós vamos colocar ela dentro da nossa máquina lá, térmica, onde ela prensa e aquece ao mesmo tempo. Então a nossa peça ela vai estar presa dentro deste região do corpo de prova, e aí fica mais fácil de você manuseá-lo durante o processo, porque aqui a gente vai começar o tratamento superficial. Para o tratamento superficial, nós vamos fazer primeiramente um lixamento e um polimento. Como que consiste? Nós temos nossas politrices lá, são máquinas de lixa rotativa, aonde a gente vai posicionando a peça a fim de realizar do lixamento ao polimento. Pessoal, o que é o lixamento ou polimento? Nada mais é do que você variar a granulometria da sua lixa durante a superfície. Então veja só que é muito interessante, é um dos passos mais importantes. Nós vamos passar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. Depois de cortada a nossa peça embutida, nosso corpo de prova ele fica desse tamanho, né? Ó, fica essa bolachinha aqui, ó. Vai voltar, aí, ó. A bolachinha com a peça embutida, ok? A bolachinha vai ter a nossa peça no centro, nós vamos pegar e colocar ela numa lixa 100. Para quem não sabe, lixa 100 é uma lixa grossa, ela tem, tecnicamente, é uma unidade chamada mesh, que são 100 meshes por polegada quadrada, ou milímetro quadrado, ou centímetro quadrado, na verdade é polegada quadrada, né? E aí você vai lixar a sua peça no 100 até homogeneizar aquela superfície. Feito isso, quando você faz o lixamento, não é você ficar mexendo a peça aleatoriamente. Lá, a máquina mexe a lixa e a nossa peça fica parada. Então, aqui tem um disco que fica girando e aqui está a nossa lixa. Então, conforme eu lixo ela, eu fico ela parada nessa posição aqui e a lixa gira, vamos falar aqui no sentido horário, tá? E ela fica lixando. A partir do momento que chegou lá, já lixou toda a superfície da lixa 100, eu vou trocar da lixa 100 para a lixa 220, é uma lixa mais fina. Então, é o processo de lixamento. Nesse processo, eu vou pegar a minha peça e vou girar ela 90 graus. Por quê? A lixa, quando passa na superfície, ela faz ranhuras em um sentido. Não vale a pena eu continuar lixando no mesmo sentido, porque eu não vou conseguir um acabamento satisfatório. Então, quando você faz o giro de 90 graus, você tem aqui as ranhuras no sentido, mas a nova ranhura vai ser perpendicular a ela. Ou seja, eu ainda vou lixar novamente essa superfície
com uma defasagem de 90 graus, até a lixa de 220 homogeneizar a minha superfície. Vamos repetir o processo tanto de giro de 90 graus quanto de lixamento, de 220 para uma lixa 320, posteriormente para uma lixa de 420, e aí vamos entrar na parte de polimento, que nós vamos entrar numa lixa 600, depois uma lixa 1200. Por último, tem o feltro de polimento, que é só uma manta que a gente passa para o espelhamento da nossa peça. Feito todo esse processo de tratamento superficial de polimento, lixamento e polimento, nós vamos fazer um ataque químico dentro da capela. Então a gente cortou a nossa peça, poliu, lixou, vem aqui na capela, faz o ataque químico, a gente usa geralmente um ácido clorídrico, porque eu preciso fazer o ataque químico. O ataque químico vai fazer com que o reagente tenha reações distintas dos materiais distintos da peça. Então, por exemplo, a perlita vai oxidar diferente da ferrita, que vai oxidar diferente da austenita. Mas o tempo de exposição é o mesmo. Então, como o tempo é o mesmo, a oxidação é diferente, rapidamente a gente faz o ataque químico e lava a peça. Quando você lava a peça, você interrompe esse processo químico. E aí você tem o quê? Uma oxidação diferente das partes diferentes da peça. Feito isso, vamos ao microscópio. Chegando no nosso microscópio, nós vamos fazer a análise da peça. Aqui tem algumas normas que falam todas essas etapas que a gente falou, né? De corte, lixamento, embutimento, ataque químico, tá? São diversas normas que falam justamente sobre isso. Feito isso, quando a gente pegar o resultado do nosso exame, nós vamos ver superfícies dessa forma, no microscópio. Logicamente, aqui tem um tratamento de imagem diferente, mas nós vamos poder ver as propriedades distintas do material. Como assim? Eu tenho um material nessa região, outro material nessa intermediária e outro na composição do material. Então, dependendo lá do nosso ensaio, seja uma normalização, uma recozimento, normalização, recozimento, tratamento têmpera ou cementação, nós vamos ter variações distintas do mesmo elemento. Por exemplo, aqui nós colocamos duas soldas distintas. Aqui foi uma solda eletrodo revestido e aqui é uma solda por arame tubular, seria MIG-MAG, tá? Então vê como que é diferente a composição do material. Isso aqui é um perfil de um trilho de trem que sofreu um acidente, teve um acidente férreo e foi feita uma análise na estrutura do trilho do trem. E foi visto que o núcleo do material aqui, ele tem um material diferente, que foi que levou ao rompimento do material e aí o descarrilamento da composição. Resultados, né? A ferrita. Então, vai ser mais ou menos essa imagem que nós vamos ver no microscópio, tá? É o ferro no estado alotrópico, alfa, contendo uma solução de traços de carbono. Então, essas linhas e pontinhos são os carbonos. Apresenta também uma estrutura de grãos poligonais irregulares, possui baixa dureza, baixa resistência à tração, tá? E excelente resistência a choque, devido ao seu alongamento, elasticidade. Então, aqui seria o resultado de uma ferrita. Aqui seria o resultado de uma perlita, né? O nome devido à nuance, né, de cores de madrepérola, que é essa constituinte frequentemente apresenta no microscópio. É uma mistura mecânica de 88% de ferrita, 11% de cementita. Então elas estão mescladas aqui. Na forma de lâminas, espessuras raramente superior a 1 milésimo de milímetro, dispostas de forma aleatória. Então esse aqui vai ser uma perlita. E aqui são alguns resultados de alguns elementos que passaram por processos de fabricação. Então, por exemplo, aqui é a cabeça de um parafuso forjado. Ele foi aquecido e foi conformado numa matriz de forjamento. Olha como ficou a distribuição dos grãos internamente, conforme ele passou pelo forjamento. Aqui já é uma junta de solda de um aço A516. Então aqui tinha um material, o outro, e aqui foi o cordão de solda. Olha a composição distinta do material.
Aqui é uma conexão forjada. Então, um material que foi forjado numa matriz. Também a gente vê aqui a distribuição da energia, né? Aqui é um cordão de solda de arco submerso, um arco revestido, né, com proteção superior, ó, como que é a distribuição, né? Ó a composição do material base, ó a composição do material aonde houve a poça de fusão e olha a composição do material de adição. Tá? Aqui, ó, já são materiais distintos, tá? Só para conhecimento. Isso aqui é uma liga de cobre forjada. Olha como os grãos são diferentes, uma liga de cobre. Aqui já um bronze forjado, ó, amplificação de 200 vezes, tá? E também, ó, outro bronze forjado. Aqui, se eu não me engano, é de 100 vezes, ó, 100 vezes ou 200 vezes. É a mesma peça, tá? Aqui é muito interessante, a gente tem aqui um aço que passou por um tratamento de cromeação, ele foi cromado. Cromo é um revestimento. Então aqui a gente vê a camada de cromo sobre a camada de aço. E aqui foi um material que foi galvanizado, zincado, né? Então tem aqui o nosso material base e aqui o processo de galvanização superior a ele, ó, uma camada. Aqui é uma chapa de aço carbono laminada, ferrita e perlita, aumentada 100 vezes. Aqui é um material austenítico ampliado 200 vezes. E aqui é um grão austenítico ampliado 100 vezes. E por último, um ferro fundido nodular e um ataque, né, no aço carbono de baixa liga. Então, quando a gente fala ali do ataque clorídrico, do ataque do ácido clorídrico, né, o ataque químico, pessoal, quando a gente sai do polimento, o nosso material ele fica homogêneo, uma cor só, uma cor única. A partir do momento que você faz o ataque químico, é isso aqui que acontece. Cada material oxida de uma forma distinta, uma velocidade distinta. Então a gente faz o ataque, faz a limpeza, lava a peça, leva para o microscópio. E aí vamos observar esse sistema. Nosso microscópio multiplica até 1000 vezes, então a gente vai ver lá bem profundamente aí a peça. É um ensaio muito interessante, vai requerer um pouco de paciência por parte de todos, e todo mundo vai pôr a mão na massa. A hora que for para a gente fazer o polimento, cada aluno vai estar responsável por uma peça. A gente falou de 4 ensaios, mas nós temos o material bruto original, que vai ser a nossa referência. Legal? Pessoal, sobre a próxima aula, sobre os ensaios, alguma dúvida? Não, professor, tudo certo. Legal. Sobre o que foi discutido anteriormente, tratamento térmico, alguém ficou com algum questionamento, alguma dúvida também? Eu não perguntei antes. Tudo certo. Legal. Pessoal, é super tranquilo. É interessante se vocês puderem chegar só um pouquinho no horário lá, porque para acompanhar o processo, a gente vai ter que começar o processo um pouco na hora do início da aula mesmo, 5h20, 5h30, porque senão não dá tempo da gente finalizar ele até o final da aula, ok? Mas a gente vai acompanhando, vai aprendendo tudo. E aí nos encontramos então na nossa próxima aula sexta-feira, de forma presencial, respeitando todos os nossos protocolos lá de biossegurança, ok? Ok, professor. Pessoal, obrigado pela atenção. Lembrando que a correção da atividade, ela já está disponível lá no AVA, tá? Tanto a prova da semana passada quanto a atividade que nós entregamos na semana. No mais, qualquer dúvida, questionamento, estamos à disposição. Nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok? Pessoal, bom fim de semana, bom feriado. Até sexta. Um abraço. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Valeu, professor. Até mais.